ser humano é simplesmente incrível. Ele desafia qualquer limite, sobrepõe qualquer obstáculo. Prova que é capaz. Prova que sempre pode mais. Você já parou para pensar no quão complexo, quão engenhoso e inacreditável é o corpo humano? Ele é uma máquina, autorreplicável, autorregenerativa, com funções sensoriais que desafiam até hoje o conhecimento da ciência humana, com mecanismos intrincados e que se completam entre si, cada um com sua função bem definida, cada um com sua particularidade excepcional. Nada é por acaso no corpo, e isso vai da menor das células ao maior dos organismos. Tudo se encaixa. Nos tempos antigos, um rei olhava para os céus e proferia essas palavras. Isso é simplesmente magnífico. Hoje nos aprofundaremos na complexidade do corpo humano. Você está respirando agora. Provavelmente nem percebeu, mas seu diafragma acabou de se contrair, expandiu seus pulmões, o oxigênio entrou na corrente sanguínea, chegou ao coração, foi bombeado para o cérebro e seus neurônios continuaram funcionando. Tudo isso em menos de 5 segundos. E você não fez nada. Não precisou pedir. Não precisou lembrar. Isso está acontecendo agora, enquanto você assiste a esse vídeo. Enquanto você pisca. Enquanto você pensa, enquanto você sente o peso do seu próprio corpo. E é aqui que começa o problema. Porque a gente meio que se acostuma com o milagre. A gente olha no espelho e vê um rosto. Mas o que está por trás desse rosto? O que acontece nos bastidores do que a gente chama de vida? Esse vídeo é sobre isso. Sobre parar por um momento e realmente enxergar o que você é. Porque o que a ciência descobriu sobre o corpo humano não é apenas impressionante, é algo que desafia qualquer tentativa de explicação simples. Há muito tempo, antes de qualquer microscópio ou sequenciamento genético, um homem olhou para si mesmo e disse que havia sido feito de modo assombrosamente maravilhoso. A ciência levou séculos tentando entender e quanto mais ela descobre, mais difícil fica discordar. Então respira fundo. Porque a jornada começa agora. O cérebro, depois que é decretada a morte, ele ainda funciona por 7 minutos. Nesses 7 minutos, isso dentro de uma ressonância magnética funcional, é ativada intensamente a área das memórias. Aí você fala assim, gente, como é que a pessoa está morta e está ativando as memórias? Como se fosse uma seleção das melhores memórias que vão para algum lugar. Aí você fala assim, para onde? Não sei. Quem aqui achava que a gente ia guardar informação na nuvem há 30 anos atrás? E se a consciência da gente extrapola o corpo e é uma nuvem? Então, assim, não dá para acreditar que somos o acaso. Não dá. Não consigo. Vamos começar pelo órgão que está processando essas informações agora mesmo. Enquanto você assiste, enquanto seus olhos se movem, enquanto você forma uma opinião sobre o que está vendo. Seu cérebro pesa cerca de 1,4 kg. Parece pouco, né? Cabe na palma de uma mão. Mas dentro desse pedaço de matéria gelatinosa, existe algo que a humanidade ainda não conseguiu replicar. Nem de longe. São aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Cada um desses neurônios pode se conectar a outros 10 mil. Isso significa que o número de conexões possíveis dentro do seu cérebro é maior do que o número de estrelas no universo observável inteiro. Não é exagero? É a conta que os neurocientistas fizeram e que os deixou igualmente espantados. E esses neurônios se comunicam em velocidades de até 430 km por hora, mais rápido do que qualquer carro de corrida. Mas aqui vem a parte que quase ninguém sabe. O cérebro não sente dor. Ele processa a dor de todo o corpo, mas o próprio órgão não tem receptores de dor. É por isso que cirurgias neurológicas podem ser feitas com o paciente completamente acordado. O médico abre o crânio, manipula o cérebro e o paciente pode estar conversando, respondendo perguntas, sem sentir nada onde está sendo operado. O cérebro é o único órgão do corpo que se estuda a si mesmo.
E é exatamente isso que torna esse estudo tão difícil, porque o instrumento de análise é o próprio objeto analisado. Como confiar completamente em um instrumento que é ao mesmo tempo o avaliador e o avaliado? Aqui está outro fato que vai te fazer pensar. Enquanto você dorme, seu cérebro não descansa. Ele ativa o sistema linfático, uma espécie de lavagem noturna que remove toxinas acumuladas durante o dia, incluindo proteínas associadas ao Alzheimer. Dormir não é opcional, é manutenção obrigatória. E o maior mistério de todos ainda não foi resolvido. Como a consciência surge? Como matéria, carbono, hidrogênio, oxigênio, elétrons, gera a experiência subjetiva de ser? Como você sabe que existe? Décadas de pesquisa. Bilhões investidos. Os maiores cérebros do planeta dedicaram suas vidas a essa pergunta. E ela continua em aberto. O filósofo David Chalmers chamou isso de o problema difícil da consciência. Não é difícil porque falta tecnologia. É difícil porque pode ser que a ciência precise de uma estrutura completamente nova para respondê-lo. Você carrega dentro do seu crânio o maior mistério já estudado pela humanidade. E ele está em funcionamento agora. Exatamente agora. Falamos do universo dentro do seu crânio. Agora vamos falar do motor que sustenta tudo isso. Seu coração bate cerca de 100 mil vezes por dia. 35 milhões de vezes por ano. Em uma vida de 70 anos, são mais de 2,5 bilhões de batimentos. Sem pausa, sem manutenção programada, sem reinicialização. Nenhuma máquina construída pela humanidade chegou perto disso. A melhor bomba mecânica que a engenharia conseguiu criar começa a deteriorar depois de alguns anos de uso contínuo. O coração, não. E aqui vem algo que impressiona engenheiros. O coração bombeia o sangue com força suficiente para lançá-lo a mais de 9 metros de altura. Em uma vida inteira, o volume de sangue bombeado é suficiente para encher mais de 1 milhão de banheiras. Mas o que realmente surpreende os cardiologistas não é a força, é a autonomia. O coração tem seu próprio sistema elétrico. Um grupo de células chamado nó sinusal gera um impulso elétrico que dispara cada batimento, sem precisar de ordens do cérebro. O cérebro pode modular a frequência, mas não precisa iniciar cada batimento. É por isso que um coração transplantado continua batendo. Desconectado do sistema nervoso do doador, transplantado para outro corpo, e ele simplesmente continua, porque carrega seu próprio ritmo. Essa é a razão pela qual um coração removido do corpo, mantido em condições ideais, continua batendo por algumas horas. Existe uma magnífica independência nele, quase como uma vida própria. Aqui tem algo que poucos sabem. O coração não é apenas um motor, ele é também um órgão sensorial. Pesquisas do Instituto HeartMath mostraram que o coração envia mais sinais neurológicos para o cérebro do que recebe. O campo eletromagnético gerado pelo coração é detectável a até 1 metro de distância do corpo. É o campo eletromagnético mais potente do organismo, 60 vezes maior que o do cérebro em termos elétricos e até 5.000 vezes maior em termos magnéticos. Quando você sente aquela sensação de aperto no peito, diante de uma emoção forte, isso não é metáfora. É fisiologia. O coração literalmente muda seu padrão de funcionamento em resposta ao que você sente. Não é à toa que as maiores civilizações da história situaram a sede das emoções mais profundas no coração. Elas talvez soubessem de algo que a ciência só foi confirmar recentemente. Fomos a estudar
O DNA mitocondrial. Sabe dessa? Não. Conhece essa, Rodrigo? Tem um DNA dentro das nossas mitocôndrias, como tem um DNA no núcleo. Sim. Fomos na mitocôndria e encontramos um DNA mitocondrial. Sequenciamos aquele DNA para várias pessoas na Terra. O que nós descobrimos? Todos os humanos descendem de uma mesma mulher que habitou a Terra há 6.000 anos. Ah, professor, isso bate com a Eva. Tanto bate que chamaram de Eva mitocondrial. Fomos no cromossomo Y, vimos que todos nós viemos do mesmo homem que habitou a Terra há 6.000 anos. Nossa, professor, bate com Adão Y. Bate com Adão. Bate tanto que chamaram de Adão Y. Vou te pedir para fazer uma coisa. Olha para sua mão agora. Em cada célula dessa mão, e você tem trilhões delas, existe um fio de DNA. Se você pegar esse fio e esticá-lo, ele tem cerca de 2 metros de comprimento. Isso mesmo, 2 metros. Dobrados e comprimidos dentro de um espaço invisível a olho nu. Se você pegar o DNA de todas as suas células e colocar um fio do lado do outro, o comprimento total daria para ir da Terra ao Sol e voltar mais de 600 vezes. Absorva isso por um instante. Dentro de você, existe informação suficiente para percorrer o sistema solar. Esse DNA carrega 3 bilhões de pares de bases. É o código completo de quem você é. Tudo que determina sua estrutura biológica está escrito ali, em uma linguagem quaternária de 4 letras: A, T, C e G. E aqui vem algo que parece mentira, mas é verdadeiro. 99,9% do DNA de qualquer ser humano é idêntico ao de qualquer outro ser humano no planeta. Você e qualquer desconhecido na outra ponta do mundo compartilham 99,9% do mesmo código. Toda a nossa diversidade, raça, altura, cor dos olhos, tipo de cabelo, predisposições, está no 0,1% que difere. Ou seja, somos muito mais parecidos do que aparentamos. Esse código é copiado milhões de vezes por dia, cada vez que uma célula se divide, com uma taxa de erro de menos de 1 em 1 bilhão de pares de bases, e tem um sistema de revisão. Proteínas que percorrem o DNA recém-copiado identificam erros e os corrigem antes que causem problema. É como um editor que relê o manuscrito antes de publicar, mas em velocidade molecular. Quando esses sistemas de correção falham, e eventualmente falham, é o que chamamos de mutação. Às vezes inofensiva, às vezes o começo de algo sério, e muito raramente, ao longo de milênios, o início de uma adaptação evolutiva. O que você é hoje é o resultado de bilhões de anos de cópias, erros, correções e sobrevivências. Você é o produto de uma linhagem que nunca foi interrompida, até chegar a você. Mas aqui está o que a ciência admite com humildade. Apenas cerca de 2% do nosso DNA codifica proteínas, o que chamamos de genes no sentido mais tradicional. O resto, os outros 98%, foi chamado por décadas de DNA lixo. Os cientistas achavam que era apenas resquício evolutivo sem função. Estavam errados. Pesquisas recentes mostram que grande parte desse DNA tem funções regulatórias complexas. Ele não fabrica proteínas, mas controla quando e quantos dos genes são ativados. É a diferença entre ter uma instrução e saber quando executá-la. Descobrimos que 98% do nosso código tinha uma função. Depois de décadas chamando isso de lixo. Quantas outras coisas ainda não entendemos? A maioria das pessoas, quando pensa em órgãos, pensa em coração, fígado, rins,
Mas o maior órgão do corpo humano está bem à vista. Literalmente, é a pele. Em um adulto, ela cobre cerca de 2 metros quadrados e pesa entre 3,5 e 4 quilos. Ela tem funções que a maioria das pessoas nunca para considerar. Regular temperatura, bloquear patógenos, sintetizar vitamina D, detectar pressão, dor, temperatura, textura, é a sua interface com o mundo. Tudo que você toca, toca através dela. Aqui vem um fato que parece mentira. Você perde cerca de 30 a 40 mil células mortas da pele por minuto. Por minuto! Isso equivale a quase 4 quilos de pele por ano. A camada externa da sua pele, a epiderme, é completamente renovada a cada 27 dias. Em uma vida de 70 anos, você passa por cerca de 1000 camadas de pele diferentes. A pele que você tinha quando nasceu não existe mais, nem a que você tinha há um mês. A pele que você tem agora é relativamente nova e já está sendo substituída. E sabe onde vai parar grande parte das células de pele que você descarta? No ar. A poeira doméstica é, em boa parte, composta de células mortas de pele. A sua casa está cheia de fragmentos do que você foi. Agora vem algo que parece ficção científica, mas é ciência. O corpo humano emite luz. Não é metáfora, é física. Nossas células produzem o que os cientistas chamam de biofótons, partículas de luz geradas como subproduto das reações químicas celulares. Pesquisadores japoneses conseguiram fotografar essa emissão usando câmeras ultrassensíveis em câmaras escuras. A emissão é 1000 vezes mais fraca do que o limiar de percepção do olho humano. Então você não consegue ver, mas ela existe. Ela varia ao longo do dia, sendo mais intensa no final da tarde. E varia por região do corpo. Você literalmente brilha. A ciência só precisou de câmeras suficientemente sensíveis para confirmar o que talvez a linguagem já indicasse, quando falamos de pessoas que irradiam algo. A pele tem cerca de 45 receptores por centímetro quadrado em algumas regiões. Esses receptores detectam pressão, temperatura, vibração, dor e enviam sinais que chegam ao cérebro em milissegundos. Mas aqui vem o detalhe interessante. O reflexo de retirar a mão de algo quente acontece antes do sinal chegar ao cérebro. A resposta de retirada é processada na medula espinhal. O cérebro só recebe a informação depois que você já moveu a mão. Você se defende antes de conscientemente decidir se defender. Pois é, não parece. Mas a pele é mais incrível do que aparenta. Agora mesmo, enquanto você assiste a esse vídeo, tem uma guerra acontecendo dentro de você. Vírus, bactérias, fungos, células do próprio corpo que mutaram e começaram a se comportar de forma anormal. O ambiente é hostil e o seu sistema imunológico é o que está entre você e o caos. Ele opera em 2 níveis: a imunidade inata, que age de forma genérica e imediata contra qualquer invasor, e a imunidade adaptativa, que analisa, aprende, cria uma resposta específica e guarda a memória. A memória imunológica é um dos conceitos mais impressionantes da biologia. Quando o seu sistema imunológico encontra um patógeno que nunca viu antes, ele leva dias para montar uma resposta eficaz. Mas enquanto faz isso, ele também cria células de memória. Sentinelas que ficam circulando no corpo por anos, às vezes décadas, às vezes a vida toda. Na segunda vez que esse mesmo invasor aparecer, a resposta é muito mais rápida, muito mais precisa. Muitas vezes tão rápida que você nem fica doente. É exatamente isso que uma vacina faz. Ela apresenta ao seu sistema imunológico uma versão inofensiva do inimigo, para que o exército treine antes do combate real. Uma estratégia militar que a natureza desenvolveu bilhões de anos antes de qualquer general humano. Mas o sistema imunológico não é perfeito.
E quando ele erra, as consequências são sérias. Doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, esclerose múltipla, acontecem quando o sistema imunológico, por razões que a ciência ainda está mapeando, começa a atacar os próprios tecidos do corpo. É o exército atacando os cidadãos que deveria proteger. E a alergia é o mesmo sistema reagindo de forma exagerada a algo completamente inofensivo. Pólen, amendoim, pelo de gato. Uma resposta de guerra desproporcional a uma ameaça que não existe. O sistema mais sofisticado de defesa já desenvolvido pela biologia. E ele ainda tem bug. Isso, mais do que qualquer coisa, mostra que estamos olhando para algo de uma complexidade que supera qualquer engenharia humana. Você sabia que cerca de 70% das células imunológicas do corpo estão localizadas no intestino? Não no sangue, não no baço, no intestino. Isso começa a fazer sentido quando entendemos que o intestino é a maior superfície de contato do corpo com o mundo externo, maior do que a pele. Tudo que entra pela boca passa pelo intestino. Faz sentido que seja lá que o maior batalhão esteja posicionado. Agora nós vamos falar dele, o queridinho das horas de alívio, que às vezes pega desprevenido também, mas que sempre regula muito bem nossa saúde. O interessantíssimo intestino. Durante muito tempo, o intestino foi tratado como um cano. Comida entra, resíduo sai. Um sistema de transporte e absorção sem muito mistério. Hoje sabemos que isso estava profundamente errado. O intestino tem seu próprio sistema nervoso, o sistema nervoso entérico, com cerca de 500 milhões de neurônios. Para comparar, a medula espinhal tem cerca de 100 milhões. O intestino tem 5 vezes mais neurônios do que o sistema que conecta seu cérebro ao resto do corpo. Experimentos mostraram que o intestino consegue funcionar de forma autônoma, mesmo desconectado do cérebro. Ele continua processando, contraindo, movendo, por conta própria. Nos anos 1980, cientistas descobriram que o intestino está banhado em neurotransmissores. As mesmas substâncias químicas que o cérebro usa para se comunicar. E então veio a descoberta que mudou a neurologia para sempre. Cerca de 90% da serotonina do corpo, o neurotransmissor associado ao bem-estar, ao humor estável, à sensação de prazer, é produzida no intestino, não no cérebro. O intestino produz serotonina. O intestino produz dopamina. O intestino produz GABA, que regula a ansiedade. Quando você está se sentindo ansioso, triste ou emocionalmente instável, existe uma chance real de que isso esteja se originando no intestino e só então chegando ao cérebro. E aqui vem a parte mais surpreendente. Dentro do seu intestino vivem trilhões de micro-organismos, bactérias, fungos, vírus, arqueias. O número exato varia, mas estimativas recentes sugerem cerca de 38 trilhões de células bacterianas no corpo humano, número comparável ao de células humanas. Você é, em termos numéricos, aproximadamente metade humano e metade micróbio. Mas não é uma invasão, é uma parceria. A maioria dessas bactérias é essencial. Elas ajudam na digestão, produzem vitaminas que seu corpo não consegue fabricar, treinam o sistema imunológico e, isso é mais recente, influenciam diretamente a função cerebral. Estudos em camundongos mostraram que quando o microbioma é transferido de um animal mais calmo para um mais agitado, o comportamento muda. O intestino do doador influencia o comportamento do receptor. Isso levanta questões que a ciência ainda está começando a explorar nos humanos. A comunicação entre intestino e cérebro é bidirecional. Vai nos dois sentidos. E o principal canal é o nervo vago, que percorre o corpo do tronco cerebral até o abdômen. Quando você sente aquele frio na barriga, antes de uma apresentação, ou borboletas no estômago quando está empolgado, isso não é poesia.
é o seu intestino e seu cérebro conversando em tempo real. E pesquisadores de Harvard desenvolveram um dispositivo que estimula o nervo vago externamente, na orelha, o ponto onde ele é mais acessível, e mostrou resultados promissores no tratamento da depressão. A cura para transtornos mentais pode estar passando pelo intestino. Essa é uma das fronteiras mais ativas da neurociência hoje. Osso. A palavra já evoca algo rígido, inerte, morto. Mas isso é tudo o que um osso não é. Vamos começar pelo óbvio que todo mundo ignora. Ossos são mais fortes do que o aço. Em termos de resistência à tração por unidade de peso, um osso saudável suporta mais pressão do que uma barra de aço de mesma massa. Um pedaço de osso do tamanho de uma caixa de fósforos pode suportar o peso de 4 carros pequenos. O fêmur, o osso da coxa, pode suportar até 30 vezes o peso do seu próprio corpo antes de fraturar. Ele é projetado para suportar os impactos que a vida impõe. Mas aqui está o que realmente impressiona. Osso não é matéria inerte. É tecido vivo, em constante renovação. Dentro dos ossos, 2 populações de células trabalham em equilíbrio constante. Os osteoblastos, que constroem novo tecido ósseo, e os osteoclastos, que destroem o tecido antigo. Esse processo, chamado remodelação óssea, significa que o esqueleto que você tem hoje é completamente diferente do que você tinha há 10 anos. Você tem um esqueleto praticamente novo a cada década. O que parece a parte mais permanente do seu corpo é, na verdade, uma das mais dinâmicas. E tem mais. O interior dos ossos, a medula óssea, é onde são produzidas todas as células do sangue, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas. O seu sangue começa nos ossos. O seu sistema imunológico começa nos ossos. Cerca de 2,5 milhões de novos glóbulos vermelhos são produzidos por segundo dentro da sua medula óssea. Por segundo, para substituir os que envelhecem e são eliminados pelo baço. E aqui vem uma das curiosidades mais citadas, e que mesmo assim sempre surpreende. Um bebê recém-nascido tem cerca de 300 ossos. Um adulto tem 206. Não perdemos ossos. Eles se fundem. O crânio do recém-nascido, por exemplo, é composto por várias placas separadas por cartilagem, as chamadas fontanelas, que só se fecham completamente por volta dos 2 anos de idade. Essa flexibilidade é o que permite que a cabeça grande do bebê passe pelo canal do parto. Um bebê nasce com a cabeça literalmente maleável. A engenharia do parto é mais sofisticada do que qualquer procedimento que a medicina humana já desenvolveu. Não pisque! Olhe fixamente para o quadrado no centro da imagem e não desvie o seu olhar. Em alguns instantes eu vou começar uma contagem regressiva e quando eu terminar eu quero que você olhe para o seu redor e tudo vai estar se mexendo como se você estivesse alucinando. Não acredita? Continua olhando. Se funcionar você vai curtir esse vídeo e me seguir, tá combinado? Pronto? Então vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1. Vai, olha ao seu redor e vê se está tudo se mexendo. Se funcionou, deixa aí nos comentários. Como é bom ser nerd. Aqui tem algo que vai mudar a forma como você enxerga o mundo. Literalmente. Você não vê com os olhos. Você vê com o cérebro. Os olhos são câmeras. Eles captam luz, convertem em sinais elétricos e enviam esses sinais pelo nervo óptico até o cérebro. É o cérebro que constrói a imagem, preenchendo lacunas, corrigindo distorções, criando a narrativa visual contínua que você chama de realidade.
Existe um ponto cego em cada olho, uma região da retina onde o nervo óptico se conecta e não há fotorreceptores. Tecnicamente, você deveria ver um buraco negro no campo visual. Você nunca notou porque o cérebro inventa o que deveria estar lá. Ele pega a informação do redor e preenche o espaço com o que faz sentido estar ali. Ele cria realidade onde não há informação. A visão humana não é uma transmissão ao vivo do mundo. É uma interpretação, uma reconstrução, uma obra de arte que seu cérebro pinta continuamente e que a maior parte do tempo está certa o suficiente para você sobreviver. A maioria das pessoas consegue distinguir cerca de 10 milhões de cores diferentes, mas existe uma condição genética chamada tetracromatismo, mais comum em mulheres, em que a pessoa tem 4 tipos de fotorreceptores no lugar dos 3 normais. Essas pessoas podem distinguir até 100 milhões de cores. Elas veem uma gama de matizes que o resto da humanidade literalmente não é capaz de perceber. Elas olham para o que você chama de azul e veem dezenas de variações onde você vê uma cor só. Isso levanta uma questão difícil de responder. Se existe gente vendo cores que você nunca viu, imagine o quanto você está perdendo da realidade. Seus olhos fazem movimentos rápidos chamados sacadas, pequenos pulos involuntários que varrem o campo visual várias vezes por segundo. Você não percebe porque o cérebro suprime a visão durante esses movimentos. Você pisca cerca de 17 mil vezes por dia. Cada piscada dura entre 150 e 400 milissegundos. Isso soma cerca de 23 minutos diários com os olhos fechados. E você não percebe porque o cérebro preenche o tempo escuro com a imagem que estava antes. Você literalmente não vê o mundo durante 23 minutos todo dia. E nem nota. Agora vou te mostrar algumas curiosidades interessantes sobre o corpo humano. Vou te dar uma série de fatos. Cada um parece mentira, mas nenhum é. Os vasos sanguíneos do seu corpo, artérias, veias e capilares, se esticados em linha reta, dariam aproximadamente 100 mil quilômetros. Suficiente para dar 2,5 voltas na Terra. Tudo isso dobrado dentro de você. O ácido do seu estômago é forte o suficiente para dissolver metal. Para que não dissolva a si mesmo, o estômago produz uma nova camada protetora de muco a cada 3 a 4 dias. Se não fizesse isso, você literalmente se digestiria. Você pode sobreviver com apenas metade do cérebro. Casos de hemisferiectomia, remoção cirúrgica de um hemisfério inteiro, mostraram que crianças que passaram pelo procedimento conseguiram desenvolver linguagem, memória e personalidade normais. O cérebro reorganiza. Ele compensa. Ele encontra um jeito. O fígado é o único órgão visceral capaz de se regenerar completamente. Se você remover 75% do fígado de uma pessoa, ele cresce de volta ao tamanho original em questão de semanas. Só o fígado faz isso. É o único órgão com esse nível de regeneração. Você nasce com todos os ovócitos que vai ter. Uma menina nasce com cerca de 2 milhões de óvulos potenciais. Eles ficam em espera por anos, às vezes décadas, antes de serem liberados ou degenerarem, ao contrário dos espermatozoides, que são produzidos continuamente ao longo da vida. Os óvulos são uma herança do nascimento. O cérebro humano gera eletricidade suficiente para acender uma lâmpada de 25 watts. É uma usina elétrica que pesa 1,4 kg e consome cerca de 20% de toda a energia do corpo, mesmo sendo apenas 2% do peso corporal. O intestino delgado, se esticado, chega a 6 metros de comprimento. O intestino grosso acrescenta mais 1,5 metro. Juntos, mais de 7 metros de tubo digestivo dobrados dentro do abdômen. Em condições extremas de desidratação, o cérebro pode literalmente encolher e se afastar das paredes do crânio, causando dores de cabeça intensas por tensão nas meninges. A hidratação não é só sobre saúde, é sobre manter o cérebro no tamanho certo.
Bebês dentro do útero conseguem sonhar. A partir do 3º trimestre, o feto entra em sono REM, o estágio dos sonhos. O que sonha um ser que ainda não viu o mundo? Essa pergunta não tem resposta. E é exatamente por isso que é tão bonita. Pessoas cegas de nascença não enxergam escuridão. Elas não enxergam nada. Não existe o escuro. A escuridão que você imagina quando fecha os olhos é uma construção. Para quem nunca viu, não existe nem essa referência. E para finalizar com as curiosidades sobre o corpo, aqui vai uma sobre o coração. O coração começa a bater antes que o bebê tenha cérebro. Por volta da 4ª semana de gestação, antes de neurônios, antes de olhos, antes de qualquer estrutura reconhecível, o coração já pulsa. O primeiro sinal de vida é um ritmo. A gente chegou longe hoje. Passamos pelo universo dentro do crânio, pelo motor que não faz pausa, pelo manual escrito em bilhões de letras microscópicas, pela fronteira viva que separa você do mundo, pelo exército que aprende, pelo segundo cérebro que talvez determine mais do seu humor do que você imagina, pelos ossos que se renovam, pelos olhos que inventam realidade, pelos fatos que parecem ficção, mas são a mais sólida das verdades. Tudo isso é você, funcionando agora, enquanto você respira, enquanto seu coração bate, enquanto seus neurônios processam essas palavras. O seu corpo simplesmente faz. Há muito tempo, antes de qualquer equipamento, antes de qualquer teoria, um homem olhou para si mesmo com olhos honestos e ficou sem palavras. Ele disse que havia sido feito de modo assombrosamente maravilhoso. A ciência passou séculos tentando entender o quê? E quanto mais ela descobre, mais difícil fica encontrar outra palavra que não seja essa: assombro. Você não é comum. Você nunca foi. E esse extraordinário está acontecendo agora mesmo. Em você. Antes de sair, saiba que deu um trabalhão para produzir esse conteúdo. Então, para me dar uma força, me segue, comenta algum tema para o próximo vídeo, deixa o like e ativa o sininho. Desde já agradeço a atenção. Eu sou o Dr. X e nós nos vemos no próximo vídeo.